Um Deus em busca de vingança. Um rei disposto a tudo para aprisionar e controlar as mulheres da sua cidade. A cidade de Tebas, que acorda com o desaparecimento de suas esposas, de suas mães, de suas filhas. Todas elas transmutadas em bacantes, adoradoras de Baco, adoradoras de Dionísio, que voltam para a natureza para prestar a sua derradeira homenagem ao deus do vinho e da fertilidade natural e humana. Este é o enredo de As Bacantes de Eurípides, um dos vídeos que compõe o nosso curso Pocket de literatura greco-latina. Eu sou Enéas Tavares, sejam bem-vindos ao nosso curso Pocket de literatura greco-latina. Nesse vídeo, nós vamos nos encaminhar para a reta final da nossa discussão a respeito da tragédia, que já contou com um vídeo sobre as dionisíacas, as festividades atenienses em homenagem a Dionísio, a Orestia de Ésquilo, a Medeia do próprio Eurípides e Édipo Rei, a maior tragédia do mundo antigo criada por Sófocles. Neste vídeo, nós vamos tratar de As Bacantes, uma tragédia que é considerada a reta final da grande produção trágica ateniense do século V a.C. Apenas lembrando, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa o like, um comentário e indique esse conteúdo para amigos, alunos de cursos de letras ou então apreciadores de literatura clássica. O enredo de As Bacantes é bem conhecido. A peça abre com o Dionísio vindo à cena, se apresentando à audiência e dizendo que está ali, na cidade de Tebas, para se vingar do ultraje sofrido por sua mãe, Semele, quando foi acusada de mentirosa, ao dizer que foi seduzida por Zeus, este sendo o pai do próprio Dionísio. Ele volta a essa cidade disfarçado de um sacerdote do próprio Dionísio, para levar as mulheres da cidade de Tebas até o êxtase dionisíaco, em um ritual báquico ocorrido no meio da natureza que faz com que essas mulheres abandonem a cidade. A partir desse abandono, nós somos apresentados a Cadmo, a Tiresias e a Penteu, o rei de Tebas, um homem severo, duro, um legislador que não economizará esforços para trazer essas mulheres de volta à cidade. De saída, as Bacantes apresentam um conflito que o mundo ocidental conhece muito bem e que a princípio se apresenta não apenas enquanto um conflito entre homens e deuses, mas entre homens e mulheres. Nesse aspecto, Dionísio tem todas as características que definem as suas adoradoras. Diferente de Apolo e de outras divindades essencialmente masculinas, Dionísio é não raro descrito e também representado pictoricamente com traços femininos, com traços delicados, com traços que aludem a esse elemento natural, a esse elemento feminino, a esse elemento mais delicado, que apresenta não apenas o conflito entre cidade e natureza, mas também entre homens e mulheres. Por isso As Bacantes, porque os adoradores de Dionísio, ao lado de sátiros e faunos, são essencialmente mulheres. A peça de saída desperta nossa atenção por nos fazer refletir sobre as diferenças entre homens e mulheres na cultura grega clássica. Mas sempre lembrando, os tragediógrafos estão menos interessados em conflitos entre gêneros, entre definições estáticas sobre o que é o masculino e o feminino, e mais na contraposição das suas metáforas. E a principal metáfora da tragédia antiga é aquilo que define a sociedade humana de um lado, entre homens e mulheres, em todos os seus esforços organizacionais, racionais e também construtivos, em oposição ao mundo natural, ao mundo quitônico, ao mundo que define a existência dessa humanidade. Nesse aspecto, a tragédia ateniense é uma grande reflexão a respeito do que nos diferencia enquanto seres humanos do mundo natural que nos circunda. Por isso, a tragédia apresenta as suas mães assassinas, que partem de Clitemnestra de Ésquilo, Medeia de Eurípides, Jocasta de Sófocles, até Ágave de Eurípides em As Bacantes. Todas essas mães assassinas não passam de metáforas para uma natureza que é dadora de vida, que é acolhedora, que é carinhosa, que é protetora, mas que também compreende um aspecto de fatalidade, de morte e de finitude. Os heróis trágicos, encontrando a morte nas mãos das suas próprias mães,
funcionam como uma metáfora para a própria humanidade, que existe não apenas porque a natureza materna lhe dá vida, mas também porque essa mesma natureza inscreveu no seu código genético, no seu código molecular, uma data de validade. Nesse sentido, a tragédia é um dos grandes estudos que nós poderemos ter no mundo ocidental a respeito da existência humana, sempre produzindo, lembrando de Aristóteles, um processo de cura ou um processo de catarse, do qual o nosso medo da morte e a nossa compaixão por todos aqueles que estão ao nosso redor é fortalecido, ou se não, fortalecido, criado e também purgado no decorrer do drama trágico, quando nós assistimos à derrocada desses grandes homens. No caso desses homens, vamos sempre lembrar, Aristóteles menciona que o herói trágico é o protagonista da peça. Portanto, nós temos Agamemnon e Orestes lá na Orestia, nós temos Jasão como o herói de Medeia, nós temos Édipo o rei e aqui Penteu. Penteu é um caso particular, porque o protagonista de As Bacantes funciona como um modelo, como um estereótipo de tudo aquilo que os heróis trágicos deveriam comunicar à sua audiência. Penteu é um control freak, é um controlador contumaz, um obcecado por dar ordens, por aprisionamentos e por ter as suas próprias lideranças e as suas próprias ordenações muito bem acolhidas pelos soldados de Tebas. Muitas vezes, essa definição pela ordem, essa obsessão por controle, faz com que o próprio Penteu fique cego diante dos seus desejos, dos seus ímpetos e também de todas as energias que controlam as suas ações. Até a metade da peça, nós temos Penteu ordenando e exigindo que Dionísio, ou melhor, o sacerdote de Dionísio, seja aprisionado, assim como as adoradoras de Dionísio que abandonaram a cidade. Quando chegamos no meio da peça, o personagem Dionísio convence Penteu e mostra a ele qual é o seu real desejo. E o real desejo deste homem é espionar essas mulheres, espionar os rituais báquicos, que segundo a sua mente machista, patriarcal e um tanto ciumenta, certamente envolvem rituais sexuais. Eurípides deixa claro que toda a adoração de Dionísio perpetrada por essas mulheres no meio da natureza não tem nada de sexual ou erótico. Ao invés disso, se trata de uma comunhão natural, no qual elas estão entregues a esse ambiente natural, a esse mundo vegetal e animal, entregando os seus corpos e sendo acolhidas por essa natureza confortadora. É apenas com a entrada, com a invasão de homens, primeiramente pastores e depois o próprio Penteu, que essa conciliação natural é interrompida. E essas bacantes de seres femininos poderosos em comunhão com o mundo natural se transmutam em seres furiosos, em seres assassinos. Assim como elas haviam perseguido os pastores que haviam espionado o seu ritual, elas fazem o mesmo com Penteu, que no final da peça é despedaçado pelas bacantes, entre elas Ágave, a sua própria mãe, a irmã de Semele, a mãe de Dionísio. A peça encerra com a vingança completa de Dionísio, que pôde finalmente mostrar não apenas a veracidade de Semele, como também o poder desse novo Deus, desse Deus primitivo, desse Deus oriental, desse Deus enigmático e misterioso que vem para nos revelar algo da nossa natureza, algo da nossa essência. Com ou sem o consumo de vinho, aquilo que Dionísio nos ensina é que nós não somos apartados da natureza, e sim unidades que integram esse todo, que não há nascimento e morte, apenas transmutação do mundo natural, e que Penteu, ao ser despedaçado no final da peça, significa apenas, metaforicamente, um elemento que retorna aos braços da sua entidade materna original, ou seja, Gaia, a própria natureza. Boa parte dessa interpretação, tanto moderna de As Bacantes, de Eurípides, nós não temos absoluta certeza de os atenienses pensarem exatamente assim, mas boa parte dessa interpretação moderna se dá a esse sujeito, Friedrich Nietzsche, que muitos de vocês conhecem por O Anticristo, Gaia Ciência e tantos outros tratados filosóficos da segunda metade do século XIX. Nietzsche é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes pensadores do século XIX e aquele que vai não apenas
falsear, falsificar, desestruturar ou desestabilizar a crença numa divindade amorosa, como o cristianismo apregoa, como também nos fazer pensar numa outra possibilidade de espiritualidade, centrada na arte, centrada na poesia. Um texto seminal de Nietzsche se chama O Nascimento da Tragédia. É, na verdade, o primeiro texto de Nietzsche, muito antes do Nietzsche, que muitos de nós conhecemos. Este é o professor de grego e de literatura grega na Universidade da Basileia, que vai reunir uma série de falas dedicadas à compreensão da tragédia ateniense. E em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche vai pensar dois princípios, sob a influência de Schopenhauer. E o seu texto também seminal, O Mundo como Vontade e Representação. A partir dos dois conceitos de Schopenhauer, vontade e representação, Nietzsche vai opor os princípios dionisíaco, um princípio natural, e o princípio apolíneo, um princípio cultural, social, humano, racional, aquele que diz respeito a toda a prática humana presente nas culturas e nas cidades. A partir da oposição entre o princípio dionisíaco e o apolíneo, Nietzsche vai dizer que a tragédia é aquele objeto artístico que produz a união entre esses dois princípios. Princípios que são naturais, nós encontramos nos dualismos da natureza, o dia e a noite, o masculino e o feminino, o humano e o animal e o vegetal e assim sucessivamente, como também princípios estéticos. Uma vez que Nietzsche formulará o princípio dionisíaco como o princípio da música e o princípio apolíneo como o princípio da palavra e da imagem. A tragédia, enquanto arte total, enquanto uma fusão de música, imagem cênica e palavra, apresenta justamente a conciliação entre esses diferentes princípios. Para entender melhor a importância dessa diferenciação de Nietzsche, nós indicamos aqui duas leituras muito interessantes que aproveitam os princípios apolíneo e dionisíaco enquanto princípios de racionalidade e de emotividade ou de corporeidade para dar conta da cultura ocidental. Eu falo de Personas Sexuais, de Camille Paglia, e de Literatura Ocidental, de Salvatore D'Onofrio. Dois livros que vão buscar nos princípios nietzscheanos, ou na oposição nietzscheana, os dois elementos que formam a cultura e que formam a oscilação das escolas da arte e das escolas literárias, uma vez que muitas delas seguem uma regra clássica, portanto um princípio apolíneo, e outras uma regra ou um ímpeto ou uma energia de criatividade, de rebelião ou de revolução, o que seria um princípio dionisíaco. Se você quer um vídeo exclusivo a respeito de O Nascimento da Tragédia e de como Nietzsche vai montar esse argumento, um argumento central para a nossa compreensão teórica e crítica da cultura no século XX, coloca aqui nos comentários e nós vamos preparar um vídeo especial a respeito do nascimento da tragédia, a respeito de Nietzsche, Paglia e Salvatore D'Onofrio, entre outros que recorrem a essa dicotomia para compreender a cultura na qual nós vivemos. Esse foi o nosso vídeo a respeito de As Bacantes de Eurípides, uma tragédia que fecha muitos dos elementos que nós vimos nos vídeos anteriores. Nós temos um protagonista trágico que é Penteu, que acaba na finitude da sua vida, na iminência da sua morte, aprendendo que o seu delírio de controle não passa de um delírio, de uma ilusão, e se entregando aos braços da morte, ou, em outros termos, aos braços da sua própria mãe Ágave, aos braços da natureza, a natureza que nos dá vida e a natureza que também sussurra nos nossos ouvidos o momento de encerrar esse grande festejo. E é com essa reflexão que As Bacantes encerra o período de ouro da tragédia ateniense no finalzinho do século V, no finalzinho de um período glorioso que vai, infelizmente, também significar a derrocada da cidade de Atenas. Nós conversamos aqui nos últimos vídeos a respeito das dionisíacas e da tragédia ateniense. Mas e quanto à comédia? Esse é o tema do nosso próximo vídeo do curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras, boas aventuras e nós nos vemos em breve no próximo vídeo.